O dia do meu aniversário é um dia que eu me sinto muito triste. Eu sofri muito no meu aniversário, passei muitas coisas ruins do meu aniversário. Mas ontem a minha vozinha partiu o céu. E ela partiu o céu no sábado, no dia do descanso. Ela descansou. Um Alzheimer vinha atacando ela há muito tempo. Eu acho que o dia mais doloroso da minha vida não foi o dia que eu soube ontem, quando o César veio me avisar, porque minha mãe não me avisou. Mas eu acho que o dia mais doloroso foi o dia que ela não me reconheceu. Que eu cheguei nela e ela não sabia quem eu era. Eu sempre fui o xodó dela. Ela falava que eu era gordo, bonito, vistoso. A minha avó sempre teve um probleminha na parte mental, porque ela se alimentou muito de carne de porco, uma mineira, né? Como todos os mineiros se alimentam muito, e ela pegou aquele bichinho que antigamente tinha, e o bichinho morreu, mas ficou uma falha no cérebro dela. Então ela sempre foi meio espeloteada. Mas minha avó era muito louca, porque minha avó foi atropelada por um ônibus, mas eu acho que ela que atropelou o ônibus, porque minha avó era um barato. A expressão de amor que eu sempre tive era da minha avó. Os seios da minha avó eram seios muito fartos. E você vai entender que não era por leite, é porque ela trabalhava na casa de uma mulher muito rica. E ela roubava o frigobar da mulher e escondia tudo no sutiã. E eu saía correndo, eu tinha 7 anos, eu saía correndo para ela, para abraçar ela, porque eu já sabia que o sutiã dela ia estar cheio de danoninha. Como eu tenho saudade dos seios da minha avó. A gente começou a entender que ela estava ficando muito doente quando ela começou a deixar cair cabelo na comida. E ela não estava mais conseguindo lembrar das coisas. E os médicos diagnosticaram com Alzheimer, mas na verdade outros médicos disseram que ela não tinha Alzheimer, ela só tinha falha. Mas graças a Deus, eu como primeiro convertido da minha casa, também consegui levar minha avó para o Senhor. E ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E eu creio que agora ela está muito melhor. Dias melhores chegaram para ela. Dias eternos. O mais doloroso de tudo, para quem passa por ou acompanha alguém que tem Alzheimer ou que sofre com isso, é que é uma doença muito ingrata. O pastor Bart teve uma experiência muito boa, porque antes da mãezinha dele morrer, não sei se foi a mãezinha ou o pai, agora eu não lembro, ele pediu ao Espírito Santo para que o Espírito Santo concedesse que ela se lembrasse dele. Naquele momento, ela teve uma lucidez, ela se lembrou, ele orou com ela e ela morreu. Ou ele, agora eu não me lembro se foi ele ou ela. Mas eu creio que foi ela. Eu fiz isso por muitas vezes com a minha avó. Quando eu comecei a ser cheio do Espírito Santo, eu comecei a orar por cura e todas as pessoas eram curadas. Todas não, mas muitas eram curadas. Eu comecei a trabalhar com o Espírito Santo e entender que eu poderia trabalhar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos deu um outro Espírito. O Espírito dele, o Espírito Consolador. E agora eu teria 2 Espíritos. O meu Espírito, que em parte está comandando a minha alma e corpo, e a outra parte provavelmente, diga provavelmente, só fazendo o curso para entender, na Masterclass, provavelmente está no Aion, que é o não tempo. Aion não tempo, tempo de Deus, Kairos, nosso tempo Cronos. E o Alzheimer parece que é uma doença, me parece que é uma doença que o espírito, a parte do espírito que nos cabe nessa terra, para a missão que nós recebemos quando chegamos aqui, como fomos soprados, me parece, posso estar errado, é claro, em parte vemos, em parte profetizamos, mas de tudo que eu conheço, estudo e aprendo até hoje, e eu não estou definindo, mas vou compartilhar com vocês algo que eu tenho concluído neste momento. Me parece que a alma continua na pessoa, mas parece que essa parte do espírito vai saindo e ela vai voltando à eternidade. E a pessoa fica com a alma como um animal, por exemplo, que tem alma, tem corpo, mas não tem espírito. Aquele corpo que fica conosco, se comunicando, enquanto ele ainda tem consciência, porque a consciência vem da alma, provavelmente ele ainda tem uma ligação com o espírito. Mas no momento em que ele não tem mais a consciência, provavelmente, posso estar errado, mas eu quero compartilhar. Posso falar? Provavelmente ele já se foi. Então eu tinha uma convicção que minha avó, ela já não estava mais ali. E aquele vídeo que eu postei foi a última vez que eu vi, que eu falei com ela. Primeiro porque ela estava na casa do meu padrasto e eu não queria entrar lá. E segundo porque eu entrei rápido, pude falar com ela. Eu orei assim ao Senhor para que ela se lembrasse de mim. Ela me deu uma olhada muito profunda, me deu um sorriso e depois olhou para a luvinha. Eu não sei se naquele momento ela teve um momento de lucidez ou não. Eu só sei que antes da minha avó ir embora, eu pude pedir todos os perdões que eu tinha que pedir, porque eu era aquele moleque, eu roubava ela. Tinha um terninho no guarda-roupa dela que ela escondia dinheiro, a gente sabia, roubava ela xingava a gente. Minha avó corria com o ferro quente atrás da gente, bateu de vassoura em mim. E era essa loucura, porque a gente não era flor que se cheirava, viu, gente?
Mas a minha avó, o dia que ela foi atropelada, eu lembro que eu cheguei na minha casa e o Paulo, meu irmão mais velho, sempre foi muito insensível, sempre foi muito narcisista. E ele estava assistindo o jogo e a minha avó estava chorando no quarto quietinha, porque ela havia quebrado as pernas com o atropelamento e ela não podia fazer o número 2. Eu lembro que eu cheguei e ela falou: Rafa, vem aqui, o Paulo é muito bruto comigo, eu preciso fazer o número 2. E eu lembro que eu levantei as perninhas dela e ela conseguiu fazer, eu limpei. E aquele dia eu dei valor no trabalho de uma enfermeira. Quantos enfermeiros nós temos aqui? Glória a Deus, tem que ser muito respeitados, gente. Eu sou tão alegre por termos uma sala para crianças especiais. Eu creio que é um dom a pessoa que tem uma criança especial. E eu creio que é um dom quem sabe cuidar. Eu não sei, mas eu queria tanto ter um espaço para ter uma sala para crianças especiais e hoje nós temos. E nós temos uma profissional cuidando. E é um dom que tem que ser muito respeitado. Minha mãe nesse tempo todo cuidou da minha avó, praticamente se acabou. Minha mãe tem 56 anos, 56 por aí, né, Sandra? Minha mãe sempre foi muito nova, ela casou com 14 anos, meu pai era um policial. Minha mãe cresceu num colégio de freiras, porque a minha avó teve um surto na época que ela trabalhava, e minha mãe muito pequenininha foi pedir ajuda no hospital. E uma freira que estava no hospital, a irmã Maria Helena, a conheceu, achou que ela era muito educada, extremamente educada, porque morava debaixo de uma escada e ela observava a criação das pessoas mais abastadas e ela tinha muita educação e a freira ficou encantada com ela. E a freira pediu para minha avó deixar ela levar ela para o colégio interno e minha mãe ganhou a bênção, teve a bênção de crescer num colégio de freiras e toda a educação dela foi aprendida, foi adquirida ali naquele colégio. As freiras até hoje são amigas dela e a gente tem muita gratidão por isso. Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo hoje para falar algumas coisas para vocês, porque eu quero abrir meu coração para vocês hoje, porque eu creio que isso vai ajudar muita gente. É muito difícil para mim pregar isso, ainda mais com a presença do meu irmão, o pastor César, aqui. Mas eu preciso falar. Aconteceram algumas coisas essas semanas. Esses tempos o Senhor me preparou, me deu um sonho que ela iria embora. Eu acordei chorando, minha esposa estava comigo, e o Senhor estava me preparando, então eu já tinha avisado minha mãe, falei: a hora que ela falecer, avisa, porque ela já não estava mais ali naquele corpo e a gente entende isso. Mas a minha avó foi muito assertiva em algumas coisas. Apesar de ter crescido sozinha, engravidou sozinha lá no interior de Minas por um maquinista de trem. Meu avô, o nome dele era José Coelho. Depois a gente descobriu que ele tinha uns 20 filhos. A gente entendeu por que o sobrenome era Coelho. E naquela época o povo era meio doido, né? Porque o meu avô pegou a minha avó novinha, levou para a casa dele em Campinas, grávida, né? Uma menina da roça, analfabeta, que sabia tudo de remédios, de tudo. Ela era meio índia. Tinha a sabedoria do mato, da roça, que é muita sabedoria, mas analfabeta, e ele levou, e quando chegou, ela se deparou com uma família toda, com uma casa toda, cheia de irmãs, cheia de filhos, e com a esposa do meu avô, a Dona Teresa. E aí ele falou: essa aqui é a minha esposa, a Dona Teresa, essa aqui é a minha esposa, a Dona Lourdes. Ele apresentou as duas, chamou todos os filhos e falou: essa é a minha esposa, a Dona Lourdes, a minha segunda esposa, e eu quero que vocês a respeitem. Meu avô muito carinhoso, ele era muito amoroso, como dizem minhas tias, tinha muito amor para dar. Colocou um guarda-roupa para separar o quarto, uma cama de cada lado e ficou com as duas esposas. Minha avó se escondeu durante um tempo, não sabia o que fazer, mas saiu na calada da noite, foi embora para São Paulo e começou a trabalhar em casas de pessoas como empregada doméstica e foi assim que ela nos criou. Passado um tempo, a minha mãe teve curiosidade de saber quem era o pai dela. Minha avó falava que ele estava em Campinas, ela procurou, conseguiu achar e ela achou o velho. E o velho era evangélico. Agora o velho era crente. E pensa num velhão bonito, polaco, do olho azul. Eu acho que qualquer menininha da roça ia ficar doida. E ele era crente, ele levava até umas fitas evangélicas para minha mãe, mas ele gostava de ir lá paquerar minha avó mesmo depois de crente. Até que minha mãe deu uma cartada nele e falou: escuta, o senhor é casado, o senhor é crente, agora o senhor tem que tomar vergonha na cara. E ele parou. Quer dizer, pelo menos que a gente saiba. Então, a minha mãe cresceu debaixo dessa loucura toda e teve muitos apegos e muitas coisas. Mas quando ela saiu do colégio de freiras, ela saiu aos 14 anos do colégio, foi trabalhar numa loja de sapato em São Paulo, no Tatuapé. E lá ela atendeu um policial, era meu pai. O juiz não queria deixar que eles se casassem porque ela tinha só 14 anos, mas ela já era uma mulher formada, né, uma mulher muito responsável, cuidava de tudo. E meu pai era apaixonado por ela, segundo os contos, porque eu não o conheci. E ela era muito ciumenta, porque meu pai era muito galã, e disse que ela era muito ciumenta, eles brigavam muito. Inclusive, na foto do meu batismo, eu tenho a foto do meu batismo, ela me segurando no colo, olhando brava para o meu pai bravo olhando para frente. Disse que eles tinham acabado de brigar. Batismo católico, né? E é um barato quando a gente escuta essas coisas dos nossos avós. Eles tiveram uma ideia: vamos fazer um filho para que o juiz deixe a gente casar. Então ela ficou grávida com 14 anos e teve meu irmão Paulo. E aí o juiz liberou o casamento e ela pôde se casar com meu pai. Quando ela se casou,
Ela teve o meu irmão Paulo primeiro, depois ela teve o Pedrinho, que morreu com infecção hospitalar, e depois chegou o Rafael, querido, gordo, bonito, vistoso. E minha avó era um xodó comigo total, assim, ela falava pra todo mundo que eu era o filho que ela mais gostava. Minha outra avó falava que era o Paulo, que ela mais gostava, o neto. Minha outra avó que está viva. Nunca escondeu de ninguém, mas a minha avózinha, mãe da minha mãe que me criou, ela falava que era eu. A minha mãe estava com o meu pai com 18 anos, meu pai foi assassinado em São Paulo, como policial. E ela nova, com 2 filhos, provavelmente com um monte de coisa na cabeça, bonita, pensando que talvez que não iria conseguir mais ninguém, começou a namorar rápido. Minha mãe é muito fechada, muito escura. Ela é uma mulher de Deus, mas ela não aprendeu nada do que vocês aprendem. E quem esconde os pecados jamais prosperará, a Bíblia diz. E ela é muito, muito fechada. Existe até rumores de uma multa que hoje é o marido dela, tomou na semana que meu pai morreu com o carro dela. E minha família tem muita raiva por causa disso. E eu cresci dividido nesse meio. Um médico queria namorar com a minha mãe e ele disse que queria namorar com ela, mas ele não queria os chaveiros junto, éramos nós. E ela sempre disse isso pra gente e ela não quis namorar com ele por causa disso, mas começou a namorar com este que está com ela hoje. Não sei se, enquanto casada ou não, ela também não abre. Pois bem, meu irmão bastardo, mais velho, porque tinha sido concebido antes do casamento. Eu fui o único que nasci dentro do casamento e eu não fui planejado. Todos falam que eu nasci porque estourou a camisinha. Eu já nasci quebrando barreiras, irmão. Era para eu ser o que eu sou. Minha mãe muito bonita e nova e cresceu com aquilo. Só que ela começou a namorar com um cara que aceitou a gente, mas nunca aceitou. Ele aceitou porque ele queria ela, mas nunca aceitou. E aí começou o inferno na nossa vida. Eu lembro até hoje o dia que eu estava assistindo She-Ra no sofá e a minha mãe estava no quarto. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou falar sobre abuso sexual hoje. Eu sou um pastor que foi abusado sexualmente, foi molestado sexualmente. E eu sei que muita gente aqui também foi. Eu sei que esse é o mal do século. Eu sei o que uma pessoa sente. E essa semana eu saí para descansar. Eu estava no hotel e eu tive um sonho. E no sonho o Senhor me trouxe uma das vezes que eu tive um desses abusos. Talvez uma molestação, alguma coisa assim, mas hoje abuso. E foi muito ruim para mim esse dia. Eu tinha acabado de voltar do culto e essa pessoa deitou em cima de mim, prendeu minhas mãos para trás, deitou em cima de mim, simulou um estupro. Depois que ele terminou com muita agressividade, dando risada, ele falou: "Gostou, sua bichinha?" Eu esperava um sinal do Senhor para falar algumas coisas. Então, eu tive esse sonho, acordei, falei com a minha esposa, falei: "Amor, que coisa estranha, eu já perdoei esse homem, mas eu tive o sonho, fiquei mal. Por que eu tive esse sonho?" Quando eu saí, uma mulher me ligou, me chamou, uma socialite de São Paulo, muito famosa, muito conhecida, repórter, e ela falou: "Pastor, você fez um post de uma palavra linda, mas colocou uma pessoa e deu exemplo de uma pessoa que você não deveria dar. Eu queria contar para você sobre essa pessoa." E o exemplo não foi nem um exemplo, foi uma brincadeira. E ela falou: "Eu fui molestada por esse artista. Eu fui violentada por esse artista. Ele não é o que ele aparenta, ele é um homem muito ruim." Eu comecei a conversar com ela, contei das minhas experiências para ela. A bispa estava do meu lado, nós começamos a ministrá-la. E ela falou: "Eu tenho muito medo ainda, porque quem é abusado," eu falei: "Eu sei, se sente culpado." Ele era um ídolo para as crianças na época. E isso é uma característica muito peculiar do abusador, é uma característica muito peculiar do pedófilo. Ele tem muito carisma com as crianças e com as pessoas. Geralmente acontece por perto, geralmente dentro de casa. E este homem, ele era assim. Eu, na falta de um pai, queria que ele fosse meu pai. Eu sonhei isso e ela começou a se abrir comigo. Ela falou: "Eu estou num dilema se eu falo ou não, porque ele é muito famoso. E eu preciso abrir isso, só que tem um grupo de mulheres famosas hoje e outras não famosas que foram abusadas por ele também. A gente não sabe se a gente fala ou não fala, porque isso vai ser um escândalo no Brasil, etc, etc. E vão pensar que a gente está querendo algum dinheiro, alguma coisa, e não é o que a gente quer. Então a gente tem esse grupo." E eu pude conversar com ela, se sentiu aliviada, me agradeceu. Eu achei muito estranho, falei: "Amor, eu tive esse sonho, essa mulher me liga, será que é para eu falar sobre alguma coisa assim?" E aí chega nesse sábado, nesse Shabat, eu tinha acabado de fazer o culto familiar com as nossas crianças, o pastor César chegou e falou: "A avó morreu." Durante muitas vezes que esse homem fez muitas coisas para mim e me batia bastante, o César era pequeno, ele não vai lembrar disso, mas uma das vezes que eu lembro que eu estava assistindo um desenho animado e estava chupando chupeta. Eu tinha poucos anos, mas são coisas que marcam a gente. E a defraudação sexual é uma defraudação espiritual. Existem
entradas, existem portais no nosso corpo. Os mais esotéricos chamam de chakras, os ocultistas dizem que existem 9, os esotéricos dizem que existem 7, e eles trabalham para abrir aquilo, glândula pineal, e a gente entra nessa história num seminário. Mas nós sabemos que são portais espirituais, que o Senhor mesmo deixou. Ele soprou através das narinas para que Adão pudesse ter vida, ele deixou a semente da reprodução no homem. Existem lugares que são para saída e não para entrada, e todas as vezes que uma pessoa é molestada ou abusada sexualmente, ela sofre um estupro na sua alma, de maneira que pode atrapalhar o seu espírito de ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E durante muito tempo eu tive isso. Eu não conseguia me liberar para muitas coisas, apesar de ser um menino de Deus. Eu lembro dessa vez que eu estava chupando a chupeta e a minha mãe do quarto viu que ele tinha chego e ela fez um sinal para mim da chupeta. E eu lembro que ela fez o sinal, tira a chupeta e esconde, porque ele vai ver, porque ele não gostava que eu chupava a chupeta. E eu entendi que ela estava mandando um beijo, eu mandei um beijinho para ela. Mandei um beijinho para ela, e a hora que eu mandei o beijinho ele entrou. Eu lembro que ele pegou pela minha orelha, puxou, levou, tinha um cocô de gato no quintal, ele passou no cocô de gato a chupeta e mandou chupar. Também são defraudações, são abusos, tudo aquilo que força uma criança a não fazer coisas que ela não quer. Certa vez eu estava, acho que uma das vezes que ele bateu na minha avó, que ficou mais marcada na minha vida, foi um dia que ele arrancou a minha roupa. Eu estava brincando de bets na rua, eu tinha algumas amiguinhas, a gente era puro. E ele arrancou a minha roupa para mostrar o tamanho, porque era a brincadeira dele mostrar o tamanho do nosso órgão para as meninas. Aquele dia eu fui muito humilhado, fiquei muito chateado e eu voltei contra ele. Entrei no corredor de casa e ele vinha, eu fui confrontando para poder entrar e me esconder. E ele me empurrava e o muro da minha casa era chapiscado e eu rasguei meu braço todo. Quando a minha avó viu, ela sempre me defendeu. E quando ela viu, ela chegou e quebrou um cabo de vassoura na cabeça dele. E aí ele torceu o braço dela e quebrou o braço dela. A maioria das vezes que ela apanhou dele foi porque ela estava me protegendo. Eu era um menino muito revoltado, diga-se de passagem, era para ter virado muitas coisas ruins, mas o Senhor me protegeu porque eu tive contato com a palavra de Deus logo cedo. Eu fui o primeiro a me converter. E um recado aqui para os pastores das igrejas. Toda igreja que eu ia, porque a minha mãe se converteu em partes e toda a minha família em partes se converteu. Mas todas as igrejas que eu ia, para fugir disso, a minha mãe ia e conversava com o pastor e logo o pastor estava falando que eu era um menino rebelde e que eu tinha que amar o meu pai. E eu tinha vergonha de falar que ele não era meu pai, que ele molestava, abusava, espancava e que ele falava coisas horríveis. Então eu tinha que sair dessa igreja e ir para outra igreja até que minha mãe descobrisse e a minha vida foi um corre-corre. Então, pastores, ouçam os jovens. O alvo, um dos maiores segredos do alvo foi isso. Nós começamos ouvindo os jovens. E hoje os jovens trouxeram os pais. E hoje os jovens são pais que não são abusadores. Então, os pastores não ouviam a gente, eles ouviam quem tinha renda. Estava eu de novo trocando de igreja, para que ninguém soubesse da minha história, para que eu não tivesse que contar tudo de novo, porque eu tinha vergonha. Para o homem é muito diferente para a mulher. A mulher às vezes guarda, mas o homem ele é molestado de muitas formas. Eu tinha uma prima que era inclusive sobrinha deste homem. Toda a família era muito corrompida, muito deturpada. Tanto que eu acho que não tem um casado até hoje. É todo mundo muito bagunçado. E eu ia na casa dela, tinha 7 anos. Eu sei porque eu não havia mudado para Campinas ainda. E ela me mostrava um livro do Testemunho de Jeová, era um livro bíblico. Eu lembro que ela me mostrava a Bíblia enquanto o pai dela estava olhando. Quando o pai dela saía, ela fechava a Bíblia e tirava a calça. E mandava eu beijar ela de tudo quanto é jeito. E às vezes o homem fala, é garanhão, pegou desde pequeno, estava pegando, e isso é bonito. E não é. Isso cria problemas e marcas na vida de um homem também. Isso bagunça a pureza que Deus fez para que nós vivêssemos. Eu lembro de uma vez que eu estava na praia, eu estava junto com o padrasto, minha mãe era muito bonita, sempre foi muito bonita, não é exagero, até hoje ela é bonita, mesmo depois que o Alzheimer da minha avó acabou um pouco com ela. E eu lembro que ela estava de biquíni, e eu, como toda criança, ele começou a pegar ela de maneiras que vocês entendem. E eu fiquei com ciúme. Toda criança tem ciúme de sua mãe. E ele olhou pra mim, me deu um tapa na cabeça e falou, o que que é? Eu pego sua mãe todo dia, seu trouxa. Ele não falou eu pego, ele falou uma coisa mais pesada, eu não quero dizer aqui. Essas atitudes, essas coisas que nós fomos ouvindo, eu lembro que quando ele jogou minha bicicleta no quintal, jogou minha bicicleta fora, e a gente trabalhava para poder comprar uma laitinha e fazer manobra com a laitinha, era tudo que a gente tinha. E quando ele vinha de final de semana, ele jogava fora. Às vezes levava a gente para ver os travestis. Uma vez ele chamou uma prostituta e começou a falar com ela, para ela tirar nossa virgindade e tudo mais. E ele era um homem bem nojento. Logo, o meu irmão mais novo nasceu, filho dele, o César.
que não tem nada a ver com isso, mas cresceu dentro desse ambiente de guerra. O meu irmão mais velho, ele foi criado com a minha outra avó, a mãe do meu pai, então ele não tinha muito problema com isso, ele ficava longe. Ele sempre foi ausente, sempre foi muito só da dele. Eu praticamente virei o chaveirinho, manipulado. E agora tinha o irmão mais novo, que era o filho de verdade do cara que me maltratava. E que eu amava, meu irmão. Mas por causa de todas essas defraudações, crescemos nos defraudando também. Crescemos com uma casa dividida e toda destruída. E nessa casa destruída que nós crescemos, eu queria muito ter uma família. Eu fui me envolvendo com muitas coisas, aprendendo muitas coisas. Me envolvi com um amigo que era homossexual e que era bruxo. Aprendi algumas coisas e também ele falava algumas coisas para mim. Participei de alguns eventos homossexuais bem fortes. Mas eu nunca fui homossexual, apesar de que Satanás tentou me levar de todas as formas à confusão dos meus sentidos. Mas como a igreja e a palavra de Deus é uma doutrina muito forte na nossa vida, aquilo me segurou, aquilo me fez pensar e me fez escolher. Nós cremos e temos o direito de crer que a questão do homossexualismo ou da homossexualidade, e pode ser homossexualismo porque nós não acreditamos que é doença, é cristianismo, é budismo, esoterismo, mas quando chega no homossexual não pode falar ismo. Não é doença. Nós acreditamos que é uma condição aprendida ou imposta. Muitas das maiorias das vezes imposta por estupros, por abusos. Eu converso com muitos que têm liberdade de conversar comigo pela delicadeza que nós tratamos o assunto, e a maioria, quase 100%, vieram de abusos, de estupros. E a gente já ajudou muita gente também. Deus só criou cromossomos X e cromossomos Y. O que passa disso, Deus não criou. É a escolha do ser humano. O ser humano é livre para escolher o que quiser, mas nós somos livres para crermos no que nós queremos também, e crermos no nosso Deus. Agora, de tudo isso, eu tinha muita necessidade de uma paternidade. Então esse meu amigo, ele começou a me comprar roupas para mim, começou a cuidar de mim como um pai. Na minha cabeça era algo paterno. Até que um dia eu percebi que parecia que tinha algumas confusões nisso e me afastei. Pedi até oração, principalmente porque ele estava mexendo com bruxaria. Depois eu voltei, inclusive, para ajudar ele nisso. Depois que eu conheci o mundo espiritual, ele também já tinha se tornado um bruxo bem requisitado. E eu voltei para conversar com ele, dei um abraço nele, ele era meu amigo. E ele olhou para mim, olhou para o chão, falou: seu olho está diferente. Eu conversei com ele a respeito de algumas coisas espirituais e pude falar do Senhor e de tudo que eu tinha aprendido para ele. Tudo isso, minha vida foi um turbilhão. Por quê? Porque aí eu cresci com vontade de espancar esse cara. Aí a gente conhece as más amizades, as ganguinhas da época de adolescentes. E eu lembro que eu conheci uma ganguinha na época que tinha um menino que era bem bandidinho, o outro era bem bandidinho. Eles iam para a igreja para comer paçoquinha junto comigo, mas depois eles pararam de ir para a igreja. E eles falaram um dia, tinham uma raiva dele, falaram: quer que a gente mata ele? A gente vai matar ele. E eu não queria, porque eu não queria uma morte nas minhas costas. Então eu falei: não, eu não quero que vocês matem eles. Eles andavam armados e tudo mais. São Paulo, quem cresceu na periferia de São Paulo sabe a realidade. Graças a Deus eu fiz uma boa escolha e estava na igreja. Entre as idas e vindas eu aprendi muitas coisas. Mas eu lembro que um dia eu tinha passado a madrugada inteira numa vigília na igreja. Eu estava muito feliz. E eu voltei e minha mãe havia feito um quarto separado para nós, no fundo da casa, para que a gente não ficasse junto. A gente amava aquele quarto porque eu podia levar meus amigos. Aquele dia eu tinha passado a madrugada inteira, então eu tinha que dormir. Então quando eu cheguei em casa, eu me deparei com ele sentado na ponta e ele comia numa bacia. Ele sempre se alimentou numa bacia, ele não comia no prato, ele comia na bacia. Tipo cachorro mesmo. Depois de muitas coisas, muitas vezes que minha mãe viu coisas, né? Viu o dia que ele fez xixi no meu rosto, né? Que ele se masturbava, que ele no banho, mostrando para mim, ou me olhando, ou fazendo coisas assim. E aí eu falava para minha mãe, ela não acreditava, e ele falava para ela que era brincadeira, e ela, tudo é brincadeira, tudo é brincadeira. Eu não sabia mais como dizer, então como ninguém acreditava mais, eu ficava quieto. Graças a Deus nunca houve uma penetração. Mas isso também é um abuso. E parece que ele tinha uma sina comigo, o negócio era comigo. Meu irmão mais novo começou a crescer. Eu lembro do dia que me marcou, porque ele pediu pro meu irmão mais novo, o pastor César, parar de chupar chupeta e deu os Power Rangers para ele. E aí eu lembrei do dia do cocô do gato. E a gente, como toda criança, tinha vontade de ter um pai. Então, na necessidade, a gente ia acreditando que aquilo era amor, era um tipo de carinho. Ele colocava a gente para trabalhar, fazer as coisas dele. E eu até tentei ser companheiro, até tentei ser filho. Era uma dificuldade nos dias de escola. Hoje eu vejo meu filho trazendo desenhos para mim no Dia dos Pais, colocando capa e dizendo: pai, você é meu herói. Eu fazia desenhos sombrios. Mas eu decidi. Eu vi que minha mãe queria manter uma casca. E foi isso que me tornou esse homem sem casca, descascado que eu sou. Às vezes até me queimo muito, porque abro muito. Quando o César e o Paulo, meus irmãos, viram que realmente minha vida estava mudando, eu vim para Curitiba e o Senhor mudou minha vida, eu falei: eu vou ter uma família de Deus. Eu vou ser um vô de Deus, eu vou ser um pai de Deus. Eu lembro que comecei a namorar com a bispa, eu estava desviado. E ela tinha a Alicia e eu brigava muito porque eu não gostava do jeito que ela tratava a Alicia. Eu brigava com ela.
porque eu não queria que a Alicia fosse um chaveirinho. Um dia eu tive uma conversa com a Alicia e falei, eu quero ser seu pai ou seu amigo, mas nunca seu padrasto. E ela começou a me chamar de pai. Hoje ela é minha filha, que eu amo. Eu jurei para mim mesmo que eu ia ser diferente, que minha família ia ser diferente, e orei a Deus que minha família fosse diferente, e que minha família pudesse abençoar muitas famílias. E desde então, milhares de pessoas têm vindo e sido saradas. Até aquelas que são ingratas, que vão embora, foram saradas conosco por muitas coisas. Eu não imaginei que eu ia ser o homem respeitado que eu sou hoje. Nem eles imaginaram. E o que aconteceu é que eu comecei a entender tudo o que acontecia, as partes espirituais, comecei a fazer cura interior. E chegou um ponto que eu chamei esse homem para cá, levei ele para o nosso retiro, paguei o retiro dele e o perdoei, declarei perdão para ele. E isso me libertou, me livrou, porque quem sofre mais não é quem faz, é quem recebeu e não libera perdão. Quem não libera perdão sofre muito. Isso foi muito bom para mim, só que eu acreditei que ele havia se convertido. Então um dia eu estava em São Paulo com ele, ele pegou meu carro, sumiu com meu carro, não sei o que ele foi fazer. Meu carro era bonito, acho que ele quis mostrar para alguém. E depois eu fui para uma cidade chamada Pedreira, nós estávamos almoçando, ele estava comigo. Uma mulher começou a conversar comigo, com a minha esposa, nós falamos que nós éramos pastores. E aí a gente começou a conversar, era muito simpática a mulher, a gente estava conversando uma conversa super saudável. Acabou o nosso almoço, a gente saiu. Quando eu olhei para trás, eu vi que ele não estava junto com a gente. Eu voltei naquele lugar e quando eu voltei, ele estava pedindo o telefone da menina. E ali eu comecei a perceber que ele não tinha mudado nada, que ele realmente continuava traindo e fazendo tudo. Não só eu, mas as minhas primas também foram molestadas por ele. E eu nem sei quantas crianças ou quantas pessoas já foram. Meu respeito sempre foi com o César, porque o César cresceu e quando o César veio para cá, e o Paulo veio, o Paulo não tinha muito contato, mas o César veio para cá crendo que eu tinha uma vida transformada e quis viver uma vida transformada. Quando ele veio para cá, ele não falava com o pai dele. E além de perdoar esse homem, ainda ensinei o César e falei para ele, César, eu não preciso e não devo nada para ele, mas você precisa perdoá-lo. Ele é seu pai. A Bíblia fala que você tem que honrar seu pai. Então César foi, se reconciliou com o pai dele. Quando o César começou a crescer e se tornar um homem de Deus, eu tive uma conversa muito séria com ele. Eu falei, César, eu amo você, eu tenho visto frutos na sua vida. Eu quero ordenar você pastor porque eu acredito no seu chamado. E o César sempre se declara e fala que eu sou o pai dele. E eu sinto mesmo que eu sou mais do que irmão. Sempre sofri muito por ele. E eu falei para ele, eu só quero que você não fale do seu pai aqui. Eu quero que você não toque no assunto do seu pai na nossa igreja. Porque as pessoas fazem associações e se ele vier para cá, é capaz dele mexer com alguém. Inclusive uma vez eu levei a pastora Aline para lá e ele mexeu na pastora Aline. Eu avisei ela e ela deu um grito com ele, porque ele foi passar a mão nela. E ele também deu em cima da pastora, foi atrás dela sozinha. E ele nunca se converteu, nunca quis se converter. Eu não sou Deus, mas pelo que eu percebo até hoje não se converteu. Até então a minha mãe, na última vez, veio e perguntou se tudo era verdade. Eu falei para ela, meu Deus, eu estou escrevendo um livro, você acha que eu ia inventar isso para quê? Mas ela sabia que era verdade. E no fim, ela falou que ia tomar uma decisão, mas não tomou. Eu entendi que a decisão era por causa da minha avó, que estava acamada, e ela não queria mexer com a minha avó nesse momento. Mas ontem a minha avózinha se foi. Ela não gostava dele também, e ela teve que passar os últimos dias dentro da casa dele. Casa a qual foi construída com muito dinheiro da pensão do meu pai. E a minha casa que foi construída com dinheiro da pensão do meu pai, ele também tomou e encheu de bicho. E até então eu segurei juridicamente, porque eu não tenho sentimento de vingança, mas eu gosto das coisas certas, e eu segurei juridicamente porque eu nunca quis brigar com a minha mãe a fundo nesse sentido. Mas sempre falei a verdade para ela, a verdade dolorosa, da maneira aberta que eu sou. Essa maneira aberta que eu tenho e sou, é o que faz essa igreja ser o que é. E eu quero mostrar para vocês que isso é um domínio satânico que existe nas casas e que muita gente passa a esconder porque a pessoa que é abusada, ela se sente culpada. Talvez a menina por ter se mostrado demais ou por ter ficado muito à vontade em casa, talvez porque aquilo parecia, muitos sabem o testemunho da pastora Karina, mas um dia eu estava com o pastor JP, ele está aí? Logo quando eu conheci, ele tinha feito alguns pactos com algumas entidades para poder lutar, ele lutava, ele era muito forte. Então quando eu fui fazer a libertação dele, os demônios caíam e eu expulsava os demônios, ele foi perdendo a força. Teve uma hora que a gente entendeu que o pessoal que estava me acompanhando, eu estava expulsando todos os demônios, fazendo a libertação dele, fazendo aquela limpeza geral, desencapetamento. E teve uma hora que eu entendi que ele estava limpo, que estava tudo bem. Dei um abraço nele. E quando eu virei as costas, eu escutei o demônio do abuso sexual. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, você que entrou no abuso sexual, apareça. E na hora, ele parecia uma mulher na minha frente, ele virou uma menina, deu uma risadona e com aquele demônio, eu expulsei aquele demônio. E eu lembro que quando eu expulsei esse demônio dele, que foi o último, ele chorava e ele dizia, eu não lembrava, bispo, eu não lembrava. Porque muita gente trava, ela cria um bloqueio para não lembrar. E o problema é que ela não se lembra de uma maneira aberta, mas aquilo machuca e impede ela de ter
coisas do Espírito Santo que ele quer entrar em lugares dentro da sua vida, o Espírito Santo, que ninguém entrou. Ele quer restaurar coisas na sua vida que ninguém poderia restaurar. E não adianta, porque você pode ser um evangélico como minha mãe a vida inteira, mas esconder os seus pecados e jamais prosperar. Até hoje ela não tem uma vida abençoada. Os filhos estão distantes, ela não pode vir aqui por causa do cara, porque não dá. Eu tentei, mas depois que eu vi que ele nos convertia, não dá. Ele está perdoado, eu não tenho ódio dele. Eu sempre brinco que se ele fosse um homem convertido, ele seria ótimo para cuidar da nossa chácara, porque ele era muito caprichoso. Mas infelizmente ele não quer se converter e minha mãe continua naquela condição e eu não entendo até hoje porque, eu não consigo entender porquê. Perguntei se ele batia nela, escondido, alguma coisa assim. Até falei, se ele fizer isso eu vou aí, quebro ele primeiro, depois eu prendo ele. Mas isso não adianta nada, eu tinha muito ódio. Hoje eu não tenho ódio dele, de verdade. Eu queria muito que ele se convertesse de verdade, mas as pessoas escolhem. Tem gente que escolhe ser vaso de honra e tem gente que escolhe ser vaso de desonra. E aqueles que escolhem ser vaso de desonra, você não tem que trazer para sua família. Eu não posso levar os meus filhos para casa da minha mãe, porque eu não tenho coragem de levar os meus filhos para lá. Eu tenho 2 filhas. Eu sei que ele vai mexer com elas. Eu tenho um filho. E os meus filhos são puros, são lindos. Existe tanto respeito na minha casa. Minha família é uma família tão linda, de Deus, que outras famílias têm sido abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu tenho essa palavra. Mas eu quero ler algo para você que aconteceu na casa de um dos maiores homens de Deus da Bíblia. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: "Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê." "É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai", respondeu Amnon. Então Jonadab disse: "Finja que você está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer." Aqui nós estamos presenciando o planejamento de um estupro. Continue. "Deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva comida." E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse: "Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma o sirva para mim." Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele." Ela foi e o encontrou na cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: "Mande todo mundo sair." Então todos saíram e Amnon disse a Tamar: "Traga os bolos aqui para minha cama e os sirva para mim." Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Porém ela respondeu: "Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei e eu estou certa de que ele me dará a você." Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: "Saia daqui." E Tamar respondeu: "Não, meu irmão, você não pode me mandar embora assim. É um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer." Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado em particular e disse: "Tire essa mulher da minha frente. Ponha-a para fora e feche a porta." Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Presta atenção. Ela não estava nem provocante, ela estava usando um vestido longo, de roupas compridas, um vestido que cobria tudo, um vestido que as mulheres virgens usavam para mostrar pureza. E mesmo assim ela foi defraudada.
Aí ela pôs cinzas na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim, Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. Olha só, eu quero que você se atenha a essa palavra. Não leve isto a sério. Você tem ideia, ela havia acabado de ser defraudada, machucada, tinha acabado com a vida dela, com a pureza dela, e ela ouviu do outro irmão: não leve a sério, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ele te estuprou, te bateu, te forçou, acabou com sua vida, mas não leva a sério. Foi o que minha mãe disse a vida inteira pra mim. Não é leva a sério, Rafa, é só brincadeira. Rafa, é porque ele é brincalhão, por isso que ele é assim. E eu ia de igreja em igreja, toda igreja que eu entrava, o pastor vinha e falava: Rafa, você é muito rebelde. O seu pai falou comigo, ele disse que você é muito rebelde. Você não pode levar a sério, você não pode ser assim. E Deus cuidando de mim aquele tempo todo e me fazendo, porque hoje eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de falar para vocês. Antes eu falava e tremia de ódio, eu tive ódio há muito tempo. Hoje eu tenho mais pena do que tudo, porque ele é um homem que parece que vai morrer e não vai deixar saudades. Minha vozinha deixou saudades. Mas sabe o que eu fico pensando? Hoje eu até mandei um recado para minha mãe e falei: agora você não tem mais avó. Se quiser vir para cá, meu coração e minha casa estão abertos, eu cuido de você. Olha que situação estranha. Hoje o César me manda mensagem de paternidade, dizendo que eu sou como pai. E graças a Deus, porque senão ele ia herdar toda aquela sem vergonhice. Porque quando Davi pecou com Betseba, a Bíblia falou que a espada dos amonitas iria ficar por o resto da vida na sua casa. A ponto de um irmão estuprar o outro e o outro falar para não levar a sério e depois o outro matar este. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você for e entender que você não deve esconder os pecados, nem seus e nem dos outros, talvez você possa ter tido participação no erro. Talvez você não teve culpa nenhuma, como eu não tive, mas existe algo que você não libera, não consegue liberar. E não é por causa da pessoa que eu estou dizendo para você, é por você. A pessoa que eu liberei perdão, me parece que não mudou até hoje. Mas eu mudei e cresci. Eu posso ser diferente para os meus filhos, eu posso ser cuidadoso, cauteloso. Eu ensino cautela e cuidado nessa igreja com os filhos. Eu sinto o cheiro de pedófilo de longe. Tenho discernimento nessas coisas. Deus me usa nisso. Eu ajudo muita gente. Mas tem gente que já recebeu o Espírito Santo, já foi cheio. E tem muitas travas, muitos bloqueios que estão dentro da sua alma, que não desbloqueiam e não conseguem deixar essa pessoa prosperar. Eu tive uma conversa com ele. Ele não se arrependeu. Ele até me pediu desculpa, mas ele nunca confessou o que ele fez. E ele disse que é mentira. Então ele não se arrependeu. Porque quem se arrepende sai consertando. Eu lembro quando eu me arrependi que eu saí consertando em todos os lados, pedindo perdão para tudo e para todos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são a igreja que eu vou apresentar diante do Senhor. E eu quero apresentar como algo limpo e puro diante do Senhor. E você tem a chance de, doravante, a partir de você, como eu quis na minha vida, ser pai de verdade, ser pai de multidões. Ele poderia ter sido meu pai. Eu lembro até hoje uma vez que a minha mãe me levou para a delegacia por causa dele. Olha o que minha mãe chegou a fazer. Eu nunca havia sido bandido. E ela, como tinha amizade com os policiais com os delegados, porque o delegado Nakashima, na época, era amigo do meu pai em São Paulo, ele sempre conversou com a minha mãe sempre preparou tudo. Ela colocou o terreno da minha casa no nome da minha avó para que pudesse dividir depois e agiu sempre assim. Mas ela não imaginava que hoje eu teria poder para resolver tudo isso. Mas eu não é por dinheiro. Eu não preciso de nada hoje. Deus me fez muito melhor do que tudo isso, muito maior. Sabe onde eu quero chegar com essa palavra para você? É que Deus pode fazer você muito melhor e muito maior do que tudo isso. E a partir de você, Deus pode transformar lares. A partir do seu testemunho, Deus pode curar pessoas. Adolescentes que possam estar sendo defraudados podem encontrar pureza, podem encontrar auxílio. Quantos eu cuidei? Eu lembro de uma menina que o pai dela colocava ela no colo e falava: meu garoto. E um dia ela chegou para mim e falou: bispo, eu queria tanto, mas eu me olho no espelho e quando eu passo o batom, eu começo a gritar na minha cabeça: sou idiota, você não é uma menina, você é um homem. Porque ela queria agradar o pai dela e o pai dela queria ter tido um homem. Então ele chamava ela de meu garoto e vestia ela como homem. Então ela cresceu com essa confusão. Existem confusões na vida intrauterina. As pessoas às vezes falam: não nasce gay, não nasce lésbica, não nasce, mas nasce confuso. Porque desde quando você é um embrião, desde quando Deus soprou o sopro da vida em você, que você está no portal que está dentro da mulher, o útero, dentro do líquido do esquecimento, você está crescendo e tudo que
está acontecendo ao redor da sua mãe, ela está sentindo e está transmitindo para você tudo que ela está ouvindo. Você já é uma alma vivente, é um espírito vivente, já é um ser soprado. E muitas vezes, já no útero, ela recebe essa defraudação, muitas vezes. Quantas vezes eu vi mães falando, eu não queria que fosse menina, eu queria que fosse menino. E aí nasceu, e depois cresceu, e mostrou que aconteceu uma defraudação, uma bagunça dentro dos sentimentos, dentro da sexualidade. Quando um pai, uma mulher e um homem também trocam de papel, a mulher é o macho da casa e o homem é a mulher da casa, acontece uma defraudação, acontece uma bagunça dentro dos sentimentos das crianças. Tudo que Deus criou foi perfeito. Tudo que Satanás tem feito nos dias de hoje é para deturpar, para defraudar, para destruir. Deixa eu dizer para vocês, querido, essa semana um pai me cruzou no corredor, eu nem lembro quem foi, não precisa se manifestar também, e falou para mim, bispo, na escola do meu filho que estão colocando placas em todos os lados, ser diferente também é normal. Não é normal. Normal é o que Deus criou. E eu não tenho nenhum tipo de raiva. Vocês sabem que nós recebemos aqui homossexuais, amamos. Essa menina era homossexual e ela falou para mim, bispo, eu me sinto assim, mas eu tenho tanta admiração pelo seu casamento, pela sua vida. Só que eu não era um pedófilo, eu não era um impuro, então eu abracei ela e falei, Deus vai restaurar a sua sexualidade. Eu lembro um dia que nós estávamos orando por ela e Deus deu uma palavra para ela que ela era uma borboleta. E ela começou a se vestir colorida e começou a passar batom e fazer maquiagem. Hoje ela é casada, ela é uma mãe. Deus restaurou os sentimentos dela, aquela bagunça dentro dos sentimentos dela. Nós não estamos aqui para ditar, para sermos ditadores, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Mas nós cremos na palavra, e a palavra diz que macho e fêmea ele fez. Tudo isso está sendo bombardeado na cabeça dos seus filhos. Cuidado com o que seus filhos veem na TV, cuidado com quem seus filhos andam, cuidado com as pessoas que chegam perto dos seus filhos. Eu lembro uma vez que o pastor Fábio pegou a Alícia no colo, na praia comigo, e levantou ela no colo para brincar com ela na praia. Eu falei, desce. Eu falei, nunca mais faça isso. Eu lembro que ele ficou assustado, falou, desculpa, bispo, só ia brincar com ela. Eu falei, nunca mais faça isso. Eu não gosto que peguem nos meus filhos. Bispo, você é muito, eu prefiro errar por excesso. Eu lembro quando a Alícia começou a se tornar uma mulher, eu cheguei nela e falei para ela, eu lembro direitinho o dia que foi, eu estava dentro de um hotel, passando férias, eu lembro que eu estava ensinando ela a nadar, e aí eu levantei ela para ela boiar, a Maria Alice estava comigo ainda, levantei ela para ensinar ela a boiar. Quando eu levantei ela, que eu vi aquele corpão, eu falei, eu levei um susto, falei, meu Deus, é uma mulher. E aí eu lembro que eu conversei com a bispa e eu falei, eu não sei como agir. Eu nunca tinha sido pai, eu não tive um pai. Então eu fui conversar com a Alícia, eu falei, Alícia, hoje você já é uma mulher, o pai quer que você tome alguns cuidados comigo, porque eu não sei ainda lidar com isso. Talvez eu até travei ela algumas coisas, né, de me abraçar, de se jogar no meu colo. Talvez eu até travei, talvez eu até errei, mas eu errei por excesso de cuidado. Mas ela não vai ter os problemas que nós tivemos. Hoje eu estou vendo outra coisa com a Esther, estou vivendo outra coisa com a Esther, diferente, aprendendo também. Vivendo outra coisa com meu filho Joshua, diferente, afirmando. Desde pequeno eu sempre falei para o Senhor, eu quero um macho alfa, né? E as meninas eu sempre falei, eu quero meninas femininas. Eu sempre declaro isso para elas, porque a declaração do Pai é a declaração mais poderosa. Quantas pessoas foram defraudadas por autoridades espirituais e autoridades que eles confiavam? Tem gente aqui que foi defraudado pelo pastor, foi estuprado, foi violentado pelo pastor, pelo padre. Gente, parece que não, mas infelizmente é uma das coisas mais corriqueiras. Mas eu não quero que você seja uma pessoa ferida, porque você está sendo sarado para sarar. Eu posso dizer uma coisa para você, querido? Você não tem ideia como você pode ajudar pessoas nos dias de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias Satanás vai se opor contra tudo aquilo que se diz de Deus. Então nos filmes hoje eles estão investindo numa pancadaria de sexualidade invertida para isso. Nas novelas eles estão, nas escolas, estão doutrinando. E por que a igreja não pode continuar doutrinando da doutrina de Cristo? E a Bíblia diz que Satanás vai ter êxito. Deus vai deixar ele fazer isso com o mundo. Mas Deus vai proteger os dele. E eu estou falando aqui com pessoas e com pessoas na internet que se dizem de Deus e que precisam se levantar para serem os protetores dessas crianças. Para serem os defensores desse povo. Para ouvirem ao invés de julgarem. Porque realmente o menininho, o adolescente, como eles dizem, aborrecente, ele realmente tem muitos conflitos. A gente sempre brinca do adolescente em conflito, mas muitas vezes os conflitos têm muita razão. Muitos não, mas eu tenho visto nos meus filhos. A minha filha tem 22 anos hoje. Ela nunca me deu um trabalho de adolescente. Ela nunca teve um conflito porque ela teve um pai afirmando. As minhas filhas sempre tiveram orgulho de ser mulher. A menininha, quando ela começa o seio a crescer, muitas vezes o povo começa a zoar. E eu lembro dele mesmo, esse homem, que vinha com o órgão, falando para eu pegar no órgão dele, falando para minhas primas, o peitinho, ovinho, não sei o que, apertando. E as meninas começam a apertar, a comprar tops. Eu falei para a esposa, nunca vai comprar top. As minhas filhas, eu comprei o sutiã delas. E com bojo.
E sempre falei para elas, levanta o peitão, bota para frente e desfila. Coisa linda! Mulher, ó. Eu que dei a primeira caixinha de absorvente. E a Esther guardava tanto na bolsa. E um dia as meninas ficaram, naqueles dias, estavam perto dela, ninguém tinha para salvar, e só a Esther tinha na bolsa. Porque ela é filha do bispo, ela é prevenida. E ela emprestou, e a Alissa falou para ela, Esther, por que você tem absorvente aí? Ela falou assim, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. É tipo Jesus. Por causa da separação, de tudo que o César fez, quando eu mandei ele embora de Curitiba, ele engravidou a Pan, e eu fiquei muito bravo, não fui no casamento dele. Depois ele veio se consertar, e o Cauê foi criado longe da gente. E eles não têm que ficar ouvindo, é difícil pra gente, porque os nossos filhos às vezes comentam. Eu tive que contar essas histórias pros meus filhos, porque este homem, ele é muito carismático. As crianças gostam dele. Mais uma vez eu vou repetir, isso é uma peculiaridade de todo pedófilo. Eles sabem encantar as crianças. E eu tive que contar pros meus filhos, e um dia o meu filho foi falar com o filho do César, que é primo dele. E que o César tem confiança de levar para o pai dele. Tudo bem, respeito. Talvez realmente ele nunca faça com o filho do filho de verdade. Mas como é que eu vou colocar perto das minhas filhas, do meu filho? Eu posso perdoar, mas eu não posso conviver com uma pessoa assim. E minha mãe queria que eu convivesse, sem a pessoa mudar. Não dá. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Perdoar não é absolver. Você perdoa, libera por você. Mas você não precisa mais conviver com a pessoa, não. Você não precisa nem gostar dela. Você não precisa gostar do que ela faz, do jeito que ela vive. Aliás, você precisa gostar de gente que vive o que você está tentando viver em Deus. Mas quando você começa a colocar em ordem a sua casa, começa por aqui, gente, aqui por dentro, ó, pelas nossas crianças. Por isso que eu não vejo a hora dessa escola sair. Quando você começa a colocar em ordem a sua casa, a colocar peso em coisas que eu nunca achei que nós precisaríamos ficar reafirmando, mas hoje começa a colocar peso. O Cauê foi lá em casa ontem e ele pediu licença, e ele me chama de bispo, e ele é todo meio durinho assim. O Cauê, ele é meio discretinho, né? A Esther também é muito assim. Aí eu sentei do lado dele, dei um abraço nele e falei, Cauê, te amo, cara. E você não precisa pedir licença para entrar na casa do tio. Eu continuo sendo seu tio. A gente foi criado meio longe, né? Distante, mas agora Deus está restaurando a sua família, ó, Deus está restaurando a minha família. Deus nos deu a chance de vivermos, Deus e seu pai, que a gente só brigava com o outro irmão. Meu outro irmão foi lá para o Canadá, não quis viver uma vida séria. Hoje ele tem 2 filhos, 3 filhos na verdade. Espero em Deus que ele esteja vivendo uma vida séria, porque aqui no Alva ele não quis viver, eu tive que cortar ele. Eu nunca tive nepotismo. O reino de Deus não tem nepotismo, querido. Mas tomara a Deus que ele tenha se convertido lá e esteja criando os filhos dos caminhos do Senhor. Mas o César decidiu vir para cá e decidiu passar por cima de tudo isso, como eu também, e me olhar como um pai. E eu falei para o Cauê, Cauê, hoje olha só, a gente está tendo a chance de ter as nossas famílias abençoadas, o seu pai está tendo a chance de ter uma família abençoada que a gente nunca teve. Se até lá o Senhor ainda não tiver voltado, vocês vão ter a voz para os seus filhos, que vão participar da vida dos seus filhos, e vocês vão poder contar que vocês cresceram no caminho do Senhor. E vocês vão ser homens e mulheres do Senhor, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. E vocês estão sendo treinados para isso. E aí o Caleb estava na minha casa, aí eu olhei para a cara do Caleb, e aí o Caleb falou uma palavra errada do português, lá eu corrigi ele, aí eu falei, repete 3 vezes, aí ele repetiu 3 vezes, eu falei, porque agora você vai fazer parte do Fala Queridinho. Ele falou, eu estou muito feliz, Sr. Bispo. Eu falei, mas você tem que ser corrigido no português, porque você tem que ser um bispão e falar bonito. Aí ele fez assim... Parece que o fantástico mundo de Bob abriu na cabeça dele. E a Mariana, a filha do pastor Fernando, ela é toda carinhosa, tudo. Eu tava falando para ele, cara, não deixa ela ir com todo mundo, segura ela. E ela vem no nosso colo, e ela parece um brinquedinho, assim, ela é tão delicadinha. A Esther também era assim, eu lembro muito da Esther, aí dá vontade de apertar ela. Aí eu já apertei ela, segurei e falei, meu Deus, esses dias eu vi uma cantora gospel evangélica que canta muito, ela tem uma voz muito grossa, grave, músicas muito bonitas que estão em muito sucesso. E quando a pessoa faz sucesso, ninguém tá nem aí para a alma dela, só tá aí pro royalties. E eu orei por ela, falei, Senhor, não deixa ela, prepara um marido para ela, não deixa ela cair no meio da luxúria, da sujeira, não deixa ela cair no meio de tantas coisas sujas que tem nesse meio que eu conheço, nesse meio podre gospel, que não tem nada a ver com o evangelho. A palavra gospel, levar a palavra, mas se transformou num mercado. E essa mercadologia tem sido pior do que a mercadologia do mundo, a ponto do diretor de uma gravadora gospel falar para mim, na frente da minha esposa, que eu deveria andar sem a minha esposa. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, minha avó deixou saudades. Ela era a única expressão de carinho que eu tinha. Era no colo dela que eu sentava, porque minha mãe estava sempre com o padrasto. Era ela que fazia as comidas gostosas para mim, e às vezes fazia
comida pesada de madrugada, eu acordava com fome porque eu era gordo, bonito, vistoso. Ela falava, ai que bonito, porque estava na bochecha. E aí ela fazia virada de banana com um floco de milho. E era gostoso aquele negócio, cara. 3 horas da manhã eu acordava, volta, tô com fome, eu vou fazer tareco pra você. Ela fazia bolinho. E eu parecia um gato gordo, almôndega. E ela que dormia comigo, ela que assistia as coisas comigo. Aí eu virei músico. E uma vez eu estava no show do Fruto Sagrado. Vou trazer eles aqui qualquer dia. E eu ouvia Tourniquet, e aí eu tinha uma camiseta do Tourniquet com uma caveirona, eu botei na minha avó, ela ia do show de rock comigo, ela fazia maior sucesso. Então os caras do Fruto Sagrado, do Marcão, tudo tiraram foto com ela. Todo mundo queria tirar foto com a velhinha roqueira. Eu levava ela no show de rock comigo, e ela dava risada, porque ela sempre foi muito divertida. As crianças sempre gostaram muito dela. Eu quero que hoje o dia do enterro da minha avó seja o dia do enterro das suas mágoas e dos buracos de você que foi defraudado. Que das minhas feridas saia poder para curar. Amém? Que você queira ter uma família do Senhor, que é um presente de Deus em tudo. Não impeça seus filhos. Jesus falou, não impeça as crianças de virem a mim, não impeça seus filhos de estarem nos cultos. Faça de tudo. Se teve uma coisa assertiva que minha mãe fez na vida, foi isso. Ela fazia de tudo. Eu morria de vergonha, porque ela ia pedir pro bispo tanto desconto que eu ficava morrendo de vergonha. Mas eu ia, e ela foi muito assertiva nisso, pelo menos nisso. Ela acertou muito. Ela é minha filha na fé. Eu levei ela para a igreja. Tudo que eu tenho de Deus até hoje foi por causa da palavra, dessa palavra viva que transforma. Não num dogma. Nós não temos dogmas, mas nós temos uma doutrina bíblica para seguir. E as nossas famílias precisam ser exemplo. Não porque a gente quer ser bonzão, mas porque nós queremos viver com o bom. Minhas condolências aos machucados que morrerão hoje na sua vida. A você, que você vai matar esses machucados hoje dentro da sua vida. Em nome de Jesus. Vai enterrar isso em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé, por favor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Vou falar uma vez só, tá bom? Não é um apelo. É uma chance de alguém que foi curado e que tem poder para curar pelo sangue de Jesus. Todos vocês, se você sofreu defraudação sexual, abuso sexual, se você foi o abusador, até para o abusador existe perdão se houver arrependimento verdadeiro. Se você foi abusado, sai do seu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Vem rápido. Eu quero colocar as mãos sobre você e declarar que você será liberto disso em nome de Jesus. Liberto desse peso, liberto dessa dor. Eu sei como que é, tá? Eu sei do que eu tô falando, tá bom? Eu sei qual é o sentimento. Eu sei qual é a bagunça que causa. Às vezes até depois dos nossos casamentos nós temos travas por causa disso. Pastores, ponham as mãos sobre eles. Se estiverem de boné, tirem os bonés. Cadê o óleo? Cadê o óleo, pastores? A palavra de Deus diz, há alguém enfermo entre vocês? Leve aos anciões para que eles unjam com óleo. Pastores, rápido. Você que realmente nunca passou por isso, você
Você recebeu uma dádiva. Você pode ajudar muita gente também, amém? Em nome de Jesus. Os homens não vão colocar as mãos nas mulheres, tá bom? Eu preciso das pastoras aqui. As pastoras rapidamente aqui. Talvez as mulheres precisem colocar as mãos no útero das mulheres, tá bom? Só mulheres vão tocar vocês, ok? Os homens só vão tocar nos homens. Muitas vezes no ventre. Toques. Toques. Pai, eu quero fazer uma oração consciente. E eu vou dar uma ordem agora no reino do Espírito. Pelo poder do sangue de Jesus. Todo demônio alojado e escondido por causa do abuso sexual, perca a força agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perca a força agora. Toque-os. Toque os pastores. Vamos. Nós colocamos por terra todo lixo alojado, todo lixo, toda nojeira, todo nojo daquilo que é limpo. Nós colocamos por terra toda trava emocional e espiritual. Nós colocamos por terra pelo poder do sangue de Jesus. Úteros limpos, férteis, homens e mulheres de Deus, sarados para sararem em nome de Jesus. Toque-os.